Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. No Evangelho de hoje, São Marcos fala-nos de uma pergunta que fizeram a Jesus. Neste capítulo 12 do Evangelho de São Marcos, já tinha falado de várias perguntas feitas a Jesus, normalmente com má intenção, feitas com uma certa arrogância, para ver se o conseguiam apanhar em alguma contradição. Mas desta vez, conta-nos São Marcos, aproximou-se de Jesus um escriba. No tempo de Jesus, a maioria dos escribas eram fariseus. E os escribas, ou doutores da lei, eram especialistas na interpretação da Sagrada Escritura. Todos os escribas recebiam uma formação específica numa escola à qual eram admitidos e que tinha um mestre. Normalmente não passavam o tempo todo a estudar, mas faziam os seus estudos ao mesmo tempo que desempenhavam outro ofício. Quando estavam em condições, quando acabavam o curso, digamos assim, eram eles que explicavam os textos sagrados nas sinagogas durante as reuniões dos sábados. Portanto, este escriba que foi ter com Jesus era alguém que conhecia bem as Escrituras e era alguém que as tinha explicado muitas vezes a outras pessoas. Quando o escriba se aproximou de Jesus, talvez os apóstolos estivessem a pensar: lá vem mais um com outra pergunta inconveniente. Mas na verdade não foi assim. Este escriba tinha uma boa intenção. Ele queria mesmo fazer uma pergunta para ter uma resposta, como é normal. E qual é que foi a pergunta que fez? Foi esta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? A pergunta pode parecer fácil de responder, mas não é. Não se estava a referir o escriba só àqueles 10 mandamentos que Moisés tinha recebido de Deus. É preciso ter em conta que havia centenas de prescrições que os judeus procuravam cumprir e por isso era normal que nem na teoria nem na prática se pusesse em primeiro lugar aquilo que era mais importante. Jesus percebeu que este homem estava mesmo interessado em ouvir a resposta e respondeu-lhe, dizendo aquilo que todos os judeus piedosos rezavam: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E depois Jesus acrescentou: o segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O escriba ouviu esta resposta, percebeu a profundidade daquilo que Jesus lhe estava a dizer e até completou de alguma maneira a resposta de Jesus, que ficou contente de o ouvir e que até lhe disse: não estás longe do reino de Deus. Chama a atenção, nesta passagem, que Jesus não tenha querido separar o amor a Deus do amor ao próximo. Santo Agostinho, quando comenta esta resposta de Jesus, diz: o amor de Deus é o primeiro que se manda e o amor do próximo é o primeiro que se deve praticar. Tu que ainda não vês Deus, amando o próximo, serás merecedor de o ver. O amor do próximo limpa os olhos para ver Deus, como diz São João: se não amas o próximo a quem vês, como hás de amar a Deus a quem não vês? Nós que queremos amar a Deus, nós que queremos ser capazes de ver Deus, pedimos agora a Jesus, nestes minutos de oração, que nos ajude a amar o próximo. Há algumas pessoas que antes de fazer algo pelos outros, o que quer que seja, se perguntam sempre: o que é que eu ganho com isso? Ora, nós sabemos
que isso não é amar o próximo, isso é uma transação comercial. Dou-te algo para que tu depois me devolvas. Quantas vezes Jesus não nos preveniu contra isto? Mas, na verdade, sempre que ajudamos o próximo, sempre que amamos o próximo, estamos a ganhar algo. Isto lembra-me aquela velha história japonesa sobre um homem que vivia numa casa muito bonita no alto de uma montanha e todos os dias dava o seu passeio no jardim e admirava a vista fabulosa que se estendia até ao mar lá embaixo. Um dia, durante um passeio, olhou para a praia ao longe e conseguiu distinguir os seus vizinhos que estavam na praia a fazer um piquenique. De repente, olhou para o mar e viu que aparecia uma onda enorme que se dirigia para a praia e que os seus vizinhos não conseguiam ver. Quis prevenir aquelas pessoas que ali estavam e começou a gritar e a acenar com os braços, mas estava demasiado longe. Ninguém o via nem ouvia. Então teve uma ideia desesperada. Voltou para a sua casa, pegou fogo à casa e rezou para que os vizinhos conseguissem ver aquele incêndio. E de facto os vizinhos na praia viram ao longe aquelas chamas que começavam a ser cada vez maiores e o fumo, e alguns deram-se conta que era a casa do seu vizinho e disseram: vamos a correr, subimos àquela montanha e ajudamos o nosso amigo a salvar a sua casa. Mas outros disseram: vão vocês, nós vamos ficar aqui, a casa está demasiado longe, já não vamos chegar a tempo, além disso estamos a divertir-nos tanto, vamos ficar aqui na praia. Os que subiram a montanha para ajudar o vizinho salvaram-se daquela onda gigante que acabou por chegar à praia. Os que se recusaram a ajudar o vizinho morreram na praia, afogados por aquela onda. A moral da história é evidente. Às vezes parece-nos que estamos a fazer um favor a alguém quando o vamos ajudar. E ao fim e ao cabo pode ser que estejamos a fazer um favor a nós próprios, porque amando o próximo estamos a concretizar a nossa salvação. O que é que eu ganho com isto? O que é que eu ganho com o amor ao próximo? Isso só dá confusões, isso só dá aborrecimentos. Há tanta ingratidão neste mundo, desculpam-se assim algumas pessoas. Pensemos no que dizia o Santo Agostinho: o amor ao próximo limpa os olhos para ver a Deus. O amor ao próximo não deve ser interesseiro, mas é verdade que tu, Jesus, nos recompensas desta maneira. Quando amamos o próximo, estamos sempre mais perto de ti. Vale a pena, nestes minutos de oração, pedir a Jesus que nos ajude a seguir o seu exemplo. Este deve ser sempre o nosso critério de atuação. Pensar, perguntar-nos muitas vezes: Jesus, se tu estivesses no meu lugar, como farias isto? Como falarias com esta pessoa? Como a procurarias ajudar? Como te lembrarias dela nas tuas orações? Também podemos olhar para Nossa Senhora, para o seu exemplo, e pedir-lhe ajuda. É ela que tinha os olhos limpos para ver a Deus e que por isso, com alegria, se dizia escrava, servidora do Senhor e servidora daqueles que a rodeavam. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.